Uns 3 minutos. Boa tarde, quem está entrando. Nós estamos dando uns minutinhos para acolher. Uhum. Oi, Marta. Bom dia, boa tarde. Que bom que a gente está junto. A gente está aqui para dar continuidade, né, para essa live da Comunidade Emanuel, na Paróquia Imaculada Conceição do Ipiranga. E essa live que está dando continuidade à exortação apostólica do Papa Francisco, o Evangelii Gaudium, e que fala, né, da igreja em saída, da igreja em missão, do aspecto missionário da nossa fé. Então, daí o nome da live, né, Deus conosco em missão. Emanuel, que é Deus conosco em missão. E vou dar mais uns minutinhos para a gente começar. Ontem a Cristiane falou um pouquinho dos desafios da enculturação, né? O tema que o Papa trouxe ontem nos números que ela apresentou. E hoje a gente vai falar da cultura urbana especificamente, dos desafios da enculturação, do anúncio na nossa cidade, nas grandes cidades, né? Como São Paulo. Então tem muito a ver com a nossa realidade aqui da paróquia e da cidade de São Paulo, como é que a gente pode perceber, né, os sinais de Deus nesse deserto urbano. A gente vai falar um pouquinho, o Papa traz a imagem da samaritana, né, daquele poço da água no meio do deserto, e a gente vai, então, acompanhar essa reflexão do Papa. Para quem quiser depois fazer a leitura ou acompanhar, são os números de 71 a 75 da exortação Evangelii Gaudium. Boa tarde, Comunidade Emanuel no Brasil. Muito bem. Oi, Lurdinha. Boa tarde, Cris. Já fizemos uma pequena introdução do tema de hoje, que é a cultura urbana, né? Evangelização na cidade. Os aspectos específicos das metrópoles, da nossa cultura urbana. A gente podia começar, então, com a nossa oração, pedindo que o Espírito Santo venha iluminar essa partilha, abrir os nossos corações, para escutar não só o que ele quer falar agora, mas que ele abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente possa escutar os sinais de Deus, a sede de Deus, a presença de Deus nas cidades, em todas as realidades que nós vivemos, nesse momento atual, principalmente, que a gente saiba reconhecer os sinais do Espírito Santo. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos entregar a Maria também, que ela possa nos conduzir, ela que foi, né, primeira evangelizadora, primeira missionária, que ela nos ensine, enquanto leigos, a ser essa igreja em saída, que vai ao encontro das mais diferentes realidades, a sairmos de nós mesmos, e que ela possa nos conduzir nessa missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o Zé vai introduzir aqui agora as palavras do Papa, aqui na encíclica. Então, a gente está continuando o tema de ontem, que é o tema da enculturação do Evangelho, como é que a mensagem de Cristo se encultura ao longo da história em diferentes países, em diferentes nações, e mais recentemente, mais especificamente, na cultura urbana, no espaço das cidades. A maior parte das pessoas no mundo vive em cidades, em grandes cidades, pequenas e médias cidades. Essa é a realidade onde a igreja se insere, onde o Cristo se insere. E o desafio que essa exortação do Papa Francisco nos coloca é esse desafio de ir em diálogo com as culturas urbanas, né? E a gente vai falar especificamente de alguns números da exortação, os números 71 até 75, e eu vou ler para vocês o primeiro trecho do número 71, que é uma passagem muito interessante. Diz assim: a Nova Jerusalém, a cidade santa, a Jerusalém celeste, da onde a gente lê no livro do Apocalipse, no capítulo 21, é a meta para onde peregrina, caminha toda a humanidade. E o Papa Francisco chama a atenção que é interessante que a revelação nos diga que a plenitude dos tempos, a plenitude da humanidade, se revela, se concretiza numa cidade, a Nova Jerusalém. Não é no céu, num espaço vago, mas é numa cidade. E acho que tem uma pedagogia de Deus, porque a gente vive em cidades, né? E a questão que o Papa coloca para a gente é que é necessário que a gente seja capaz de contemplar a presença de Deus na nossa cidade, né? Parece que ele não está aí, a gente não vê mais os crucifixos, as estações de uma Semana Santa, mas é Deus que habita nas casas, nas ruas, nas praças, nos shopping centers, né? E, sobretudo, Deus que habita nas pessoas que procuram um sentido de vida, que procuram se realizar enquanto seres humanos nesse ambiente, às vezes, tão hostil das nossas cidades, né? E é um Deus que habita também naqueles cidadãos, nas cidadãs que estão engajados dentro de uma cidade para promover a paz, a justiça, a solidariedade, os valores cristãos. Então, a gente começa a descobrir que, aparentemente, Jesus não está presente na cidade, Deus não está presente numa cidade, especialmente a nossa cidade de São Paulo, ou no bairro do Ipiranga, mas quando a gente escava essa realidade, se torna sensível, aberto, a gente começa a descobrir que Deus mesmo vai se revelando nessa cidade. E a gente sabe que o que Deus mais quer são corações sinceros, corações que buscam a verdade, que buscam a vida, que buscam um caminho, e ele está disponível para ser acessado, para ser tocado no ambiente da cidade. Essa exortação Evangelii Gaudium coloca em evidência a alegria da evangelização, a alegria da missão e da igreja. E para nós, no dia de hoje, é mesmo uma alegria até a gente se surpreender que numa paróquia, no entorno de uma paróquia como a paróquia do Ipiranga, ou outras paróquias no centro, nas periferias da cidade,
Deus se manifesta, Deus se revela, e Ele quer estar presente na cidade, especialmente, mas não só nesse tempo de pandemia. Acho que esse tema é muito oportuno para esse momento, onde a gente vê manifestações de solidariedade, as pessoas fazendo máscaras, as pessoas levando comida, as pessoas aplaudindo médicos, as pessoas se solidarizando, mas sempre foi assim na história do mundo, essa presença de Deus nas cidades. E uma coisa muito particular da nossa comunidade Emanuel, que a gente sempre apresenta um pouquinho, a comunidade que nasceu na França, é a própria figura do fundador da comunidade Emanuel, que é o Pierre Goursat. Aqui tem uma foto dele. O Pierre Goursat era um parisiense, portanto, viveu numa cidade grande, nos anos 60 e 70, quando começa a comunidade Emanuel, dentro do movimento da renovação carismática, e ele se perguntava exatamente isso: como é que eu, um cristão católico, posso conseguir viver a fé numa cidade como Paris, né? No auge das revoluções, dos movimentos estudantis dos anos 60, a revolução sexual, toda a questão da mudança do comportamento na modernidade. Ele se perguntava como é que eu posso viver a fé dentro de uma cidade como Paris. E ele encontrou esse caminho, e é interessante que a comunidade vive 3 carismas, né? A adoração ao Santíssimo, a compaixão e a evangelização. E esse primeiro carisma da adoração ao Santíssimo, e a gente experimenta essa adoração silenciosa, é um espaço, é um lugar, é uma forma de se encontrar com Deus numa cidade grande, numa capital mundial como Paris, ou numa capital como São Paulo, num singelo gesto de adoração, numa capela diante do Santíssimo Sacramento. Sim, é possível encontrar Jesus, é possível um encontro pessoal com Cristo, não importa o contexto. E ele procurava responder aos desafios da Igreja. A comunidade surge depois do Concílio Vaticano II, exatamente para dar conta desse mundo das culturas, das artes, da ciência, da tecnologia, como é que o Evangelho pode se enculturar. E um particular que ele tinha uma ligação muito forte com o cinema. Ele foi crítico de cinema, colaborou na fundação da Associação Católica de Cinema na França, teve na direção dessa associação, que assistia os filmes, acompanhava a indústria cinematográfica da França, que era muito forte nessa época, para avaliar os filmes sobre o ponto de vista dos valores cristãos, católicos. E ele se inseriu profundamente nesse mundo cultural, viveu esse mundo cultural, que muitas vezes para nós é assim, é impossível, é um mundo difícil de entrar, de penetrar, mas é o contrário. Deus quer a gente presente no mundo, lá onde a gente vive, no mundo da cultura, no mundo das cidades, no mundo urbano. Essa é a realidade onde a gente vive e, portanto, é nessa realidade que a gente deve fazer o esforço, essa missão que nos alegra, que nos desafia, que nos provoca de levar a boa nova para o nosso mundo de hoje. Bom, dando continuidade, então, às palavras do Papa, no número 72, ele vai dizer: na cidade, o elemento religioso é mediado por diferentes estilos de vida, por costumes ligados a um sentido do tempo, do território e das relações, que difere do sentido das populações rurais. Então, o que é específico da cidade, né? A gente vê o que a gente chama das tribos urbanas, diferentes estilos de vida, como as pessoas procuram uma comunidade, né, para se realizar, para lutar junto por direitos, por justiça. Então, existem manifestações culturais que são específicas da vida cotidiana na cidade, né? E o Papa traz, muito interessante, ele diz assim, que a gente precisa contemplar, aprender a enxergar e a contemplar esse sentido religioso profundo que está nessas manifestações culturais, que estão nessas manifestações sociais, e que, no fundo, tem a ver com essa busca de justiça, com essa busca da dignidade humana, que nada mais é do que a busca por um sentido de vida e, em última instância, a busca por Deus. Então, é o próprio Cristo que clama através dessas pessoas em manifestações concretas e diversificadas, né? E ele traz para a gente a figura da samaritana,
nessa discussão, né? Então, que é o Evangelho de João, capítulo 4, de 7 a 26. Eu não vou ler o trecho inteiro, porque é um pouco longo, mas Jesus para ali, né, no poço de Jacó, no meio do deserto, ao meio-dia. Então, a gente pode imaginar aquele deserto, o calor, e ele se encontra com uma samaritana que vem buscar água no poço. E Jesus pede, dá-me de beber. E aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou, Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou, Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Então, esse evangelho, ele traz muito essa imagem, né, dos samaritanos, das samaritanas que habitam a nossa cidade e que buscam, através de uma luta, através de uma expressão cultural, matar essa sede que, no fundo, é a sede de Deus. E só Jesus pode responder a essa sede em plenitude. Então, nós somos convidados, o Papa nos convida nessa encíclica a sairmos, né, essa igreja em saída, que vai ao encontro das mais diferentes realidades e que possa escutar, como Jesus soube escutar, a sede de Deus no coração daquela mulher. Né? Então, acho que esse é um convite, um símbolo para a gente de um diálogo evangelizador dentro da cidade. E dentro desse contexto, eu queria trazer para vocês um exemplo. Eu conheci, durante a minha pesquisa de mestrado lá na Vila Brasilândia, um grupo de jovens que trabalhavam com literatura marginal. E eu fiquei muito impressionada, a gente pode falar isso como uma expressão específica desses guetos, dessas tribos, né, das periferias que usam a cultura como uma forma de clamar por justiça, de apresentar a sua própria expressão em meios que muitas vezes eles são marginalizados. E me marcou muito um poema de um menino que na época tinha 14 anos, eu vou me permitir ler aqui, desculpe se ficar um pouco longo, mas eu vou ler só um trecho para mostrar um pouco do que o Papa está falando, desses sinais e dessa sede do Evangelho no coração da cidade, no coração das pessoas. Então, ele diz assim, era um contexto de enchente, como a gente tem muito na cidade de São Paulo, né? Nos meses de chuva, no verão, e ele fez esse poema. A água da enchente faz brotar a caridade, empoeirada compaixão dos nossos dias. Quantos cataclismas são necessários para acender a compaixão? A fome de tanta gente assistida todos os dias nas ruas das cidades assusta, mas é rotina, não é novidade. Quanta morte é preciso para fazer viver um coração? É lindo ver a força do povo, que fere seu peito de dores alheias, toma para si o flagelo e doa uma peça de roupa usada, um pedaço de pano descolorido pelo tempo. Quantas tragédias teremos que aguardar até que em nosso peito desperte a vontade própria, de ajuda sincera, de gesto calado, dar sem esperar receber? O poema é longo, assim, mas para ilustrar para vocês, né, o que aparece nesse poema, se não uma mensagem evangélica, né, de um jovem que
talvez nunca tenha frequentado a igreja, nunca tenha ouvido falar de Jesus, mas que tem uma manifestação profunda, né, dessa sede do amor, dessa sede de plenitude, de encontro, de relações de solidariedade. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando de compaixão, ele está falando de solidariedade, de um serviço discreto e sincero que não espera recompensa. E eu acho que a gente, então, é convidado aqui pelo Papa a gente abrir o coração para ir ao encontro dessas pessoas, nas suas mais diversas manifestações, e aprender a escutar e a ler nessas manifestações os sinais de Deus ali presente, e o que a gente chama na comunidade de Emanuel, que é o sinal verde, para lançar a semente do evangelho no coração dessas pessoas. E mostrar, né, que no fundo é essa água viva que só Jesus pode dar e que é uma água que mata de fato essa sede. Eu estou vendo entrando aqui na nossa live a Silvia, o ex-prefeito, vice-prefeito de Avaré, o Aparecido, a Jaqueline, o Valdir, a Cris De Luca, o Paulinho, a Mariana, tanta gente aqui nos acompanhando e conhecendo um pouco da história de vocês, por exemplo, o Aparecido, que é vice-prefeito em Avaré, vereador, entrou nesse mundo da cultura política, na cultura urbana de uma cidade no interior de São Paulo, para levar os valores do Evangelho a esse ambiente que a gente fala, bom, é impossível valores, o amor, a solidariedade nesse ambiente, mas é possível. A Jaque que trabalha com vídeo, com televisão, com cultura, produzindo cultura, enfim, a gente reconhece muitas manifestações porque onde os valores cristãos que estão esparramados, às vezes a gente, até fora da igreja, os valores estão presentes, as pessoas querem fazer uma transformação da realidade a partir desses valores, né? E na cidade, a gente sabe que surgem muitas coisas novas, é um lugar de mudança de paradigma, é um lugar de muita criatividade, muita inovação, né? E muitas vezes sem rumo. E por isso o Sínodo dos Bispos, quando preparou esse documento de base sobre a evangelização, escolheu o tema da evangelização, da enculturação na cultura urbana, no espaço urbano, como um tema fundamental. É como se a gente tivesse que estar acompanhando na fronteira de onde o mundo está se transformando, e a gente vive uma mudança muito radical na questão das comunicações, da tecnologia. A gente precisa estar ali para que o Cristo responda e oriente esse desenvolvimento e esse crescimento no plano cultural também, né? Esse exemplo da samaritana que a Suzana trouxe é muito interessante, porque tudo isso acontece no deserto. E a gente, às vezes, olha, nossa, mas como a sociedade está seca, como está fria, parece um deserto frio, um deserto quente, onde não há renovação. Mas, na cidade, a gente vê um espírito de força, de criação, a cidade está sempre em movimento, e aproveitar esses movimentos e entrar em diálogo com as realidades. Não é uma igreja que se impõe, o Cristo nunca se impõe, ele convida, ele atrai, e atrai pela alegria, né? Os primeiros cristãos, vejam como eles são alegres, vejam como eles se amam. E eu acho que a igreja tem essa força comunitária, essa força da solidariedade, as pessoas podem se abrir, e basta que a gente saia da posição de conforto. O Papa Francisco provoca muito a gente a sair do sofá, a sair de uma relação passiva. A gente está muito acostumado a assistir as coisas na televisão, nas séries, como se o mundo lá fora não tivesse nada a ver com a gente, mas é esse mundo que está sedento de Cristo, como a samaritana à beira do deserto, e o Cristo quer penetrar, né? E ele quer se revelar. A iniciativa, na verdade, é dele. Deus quer estar no mundo onde a gente vive hoje, não importa se é um mundo urbano, se é um mundo da construção, se é um mundo do caos, do transporte, se é um mundo da falta de água, se é um mundo da violência. É exatamente essas manifestações desumanas que convidam a gente a humanizar, a reumanizar a vida na cidade.
Eu acho que o que pode ajudar a gente é isso que o Papa traz, de aprender a fazer a leitura do coração humano, né, daquilo que está movendo, muitas vezes, ações que são ações negativas. A gente pode pensar no tráfico, a gente pode pensar na violência em diversas situações, que muitas vezes o que move a intenção primordial é uma intenção de busca de dignidade, de busca de reconhecimento, de ser olhado, de ter uma chance, uma carreira na vida. Então, a gente sabe que muitos jovens entram no tráfico buscando isso, do fundo buscando dar uma condição melhor para suas famílias, buscando ser reconhecido como alguém poderoso ou como alguém digno, né? E a gente conseguir fazer essa leitura, entender só Cristo responder essas necessidades profundas do coração humano e ajudar a dar um novo sentido para essa busca. Então, não existe lugar onde o evangelho não pode, não deva penetrar. Pelo contrário, nós seríamos muito farisaicos se disséssemos, né? Nós somos aqui, estamos dentro da igreja, somos os bonzinhos, somos os santos e o mundo lá fora está perdido. Não, coração humano, todos têm essa busca de Deus, e todos estão sedentos, como nós estamos sedentos de Deus e precisamos. Então, Cristo disse, né? Eu vim para os pecadores, eu não vim para os santos. Se estamos com Ele é porque somos pecadores, porque somos necessitados, como todos os outros que habitam a nossa cidade, que também estão sedentos dessa mensagem, né? Estão sedentos da pessoa do Cristo. Às vezes nem sabem reconhecer isso. Então o Papa fala que muitos estão tateando no escuro, buscando essa verdade, buscando essa mensagem de amor, mas não sabem, não conhecem. Então, nós, e principalmente nós leigos, temos esse papel de penetrar essas estruturas mais difíceis através da nossa profissão. Então, são médicos que neste momento estão aí dando uma mensagem de esperança para os próprios médicos. Quem é que pode responder, se não Cristo, uma situação que a gente está vivendo hoje, uma situação que a gente está andando na contramão, né, de tantas mortes, de um clima, né, de luto, de tragédia, só a luz de Cristo para poder transformar, né, onde o Evangelho diz, né, onde abunda a desgraça, superabunda a graça, né, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, é uma hora também que as pessoas estão mais sensíveis e mais abertas para repensar suas vidas, seu estilo de vida, o sentido daquilo que as move, quais são a hierarquia de valor, né, que tem movido as nossas vidas. Então, acho que é um convite para a gente, e o Espírito Santo, ele é criativo, que a gente possa se deixar guiar por ele, sair das nossas estruturas também meio estagnadas, né, na forma de evangelizar, ou de usar só uma linguagem, que é uma linguagem ética muito da igreja, que não atinge as pessoas que não estão nesse contexto. E então, acho que é uma hora da gente se abrir mesmo. O Papa está convidando a gente a isso, a se abrir. Eu lembro que a gente viveu uma experiência com a Paróquia Imaculada, né, uma semana de missão, onde a gente saía com os padres nos bares para conversar com as pessoas, um dia de missão nas ruas, então é isso, o Espírito Santo, Cristo não tem limites, a gente que tem que ousar mais, se abrir mais para deixar que ele nos use. Nós é que muitas vezes vamos querendo encaixar o evangelho, a mensagem, nos nossos esquemas que são muito limitados. Então, acho que o convite, a alegria, né, de evangelizar que Deus nos fala hoje, que através dessas passagens do Papa, é isso, né, que a gente possa se deixar encontrar o Cristo nessas pessoas que estão distantes de nós, que a gente possa se aproximar, né? São pessoas que esperam um olhar, que esperam uma escuta, que só vão passar a existir com dignidade a partir de um olhar de respeito e dignidade, né? E cabe a nós, cristãos, fazermos esse movimento. A Célia Cristina comentou aqui que gostou muito do poema da Brasilândia, onde há muita cultura, muita diversidade, e é isso mesmo, Célia. Acho que o nosso desafio é sair das formas rígidas, né, de um estilo
mais uniforme de evangelização, que às vezes não são adequados, não são nem na linguagem, nem na forma, e porque a mensagem cristã, a igreja é especialista em humanidade, né? E o sentido unitário, completo, integral da vida humana que é proposto pelo Evangelho, sem dúvida, ele é o melhor remédio, ele é um remédio para as situações reais, né? Das periferias, e às vezes as periferias estão no centro, às vezes as periferias, os excluídos, os esquecidos, estão muito próximos da gente. Então, é uma hora da gente abraçar e ir com um olhar de curiosidade, descobrir Deus que habita em cada ser humano, né? Em cada mulher, em cada homem, em cada jovem, em cada criança, em cada idoso, cada pessoa humana traz a presença do Cristo. Basta que a gente abra o coração e procure o diálogo, procure compreender, escutar o que essa pessoa nos diz e responder com amor, responder com interesse, responder com uma escuta atenta, responder com uma ajuda material, responder com uma ajuda espiritual, o que a realidade nos solicita, né? Eu acho que a gente está, todos nós estamos sendo provocados nessa circunstância para abrir o coração, né? E eu acho que a gente podia ir terminando essa live pedindo que a gente possa ser iluminado mesmo pelo Espírito Santo, para que a gente entenda a família humana, como disse a Cláudia aqui, é uma família que não é só a família dos casais, uma família estendida, a família do nosso clã familiar, do nosso grupo familiar, mas estender esse sentido de uma família humana para toda a cidade, para todo o bairro, para toda a nação, e esperar que Deus vai estar aproveitando, inclusive, essa circunstância para soprar o Espírito Santo. Logo a gente vai viver o Pentecostes na igreja, uma hora de renovação, é uma hora de deixar para trás o homem velho, a mulher velha, se deixar renovar pelo Espírito Santo e ousar levar o Cristo, o Evangelho, para o mundo, para o da nossa cidade, para o mundo do nosso bairro, lá onde a gente está, com a nossa simplicidade, com a nossa pobreza, assim como a gente é. Bom, a gente vai terminando, então. Agradecer a todo mundo que está participando, a Ana Augusta também, a Hilda, que entrou agora, a Cláudia, querida, Marcelo, a Cris. E eu só queria, para quem está indo pela primeira vez, essa é uma live da Padre Manuel, se chama Deus Conosco, parte do projeto da paróquia Imaculada Conceição do Ipiranga, né, da PUC do Ipiranga. E essa live acontece de segunda a sexta, das 13 às 13h30. A gente está fazendo a leitura comentada da exortação apostólica Evangelii Gaudium, do Francisco, e cada dia um irmão da comunidade Emanuel que assume essa tarefa. Então, nós estamos juntos e vocês podem acompanhar. Os vídeos também são gravados no Facebook da paróquia, não tem só a live da comunidade Emanuel, mas tem várias lives acontecendo, da pastoral familiar, da pastoral do empreendedor, enfim, tem momentos de oração, o terço da misericórdia, e vocês podem buscar esses vídeos depois, se não puderem acompanhar no horário da live, os vídeos estão lá gravados para vocês assistirem, tá bom? E para finalizar, então, a gente queria fazer a consagração a Maria, que é a consagração que a gente realiza na comunidade Emanuel, fechando e entregando para ela esse nosso desejo, essa nossa sede do Cristo e o nosso desejo de levar o Cristo também para a nossa cidade, nesse momento tão difícil, que a gente possa ser essa luz, esse canal dessa água viva para as pessoas que estão sofrendo nesse momento. São na terra, fermento na massa. Sim. Nós te escolhemos hoje, ó Maria, em presença de toda a cor celestial, por nossa Mãe Rainha. Nós te entregamos e consagramos, com toda submissão e amor, os nossos corpos e nossas almas, os nossos bens interiores e exteriores, e ainda o valor das nossas boas ações, passadas, presentes e futuras. Deixamos-te ter pleno direito de dispor de nós e de tudo que nos pertence, sem exceção de coisa alguma, segundo a tua vontade,
para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém. Santa Teresinha, rogai por nós. Pierre Goussat, rogai por nós. Obrigado pela presença de cada um de vocês, a Mara, o Gato, a Miriam, todos que estão aí nos acompanhando, Hilda, a Ingrid, os irmãos e irmãs da comunidade. E nos vemos, então, na segunda-feira que vem, às 13 horas, aqui, em mais uma live da Imaculada Conceição. Bom fim de semana, unidos em oração. Tchau, bom fim de semana para todos.